Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo, e mais um vídeo agora respondendo perguntas. Fazia já um bom tempo que eu não fazia um vídeo respondendo perguntas e eu selecionei aqui as últimas perguntas dos meus 3 últimos vídeos e vou respondê-las aqui. Se você é uma dessas pessoas que fez pergunta nesses 3 últimos vídeos meus, você vai ter suas respostas agora nesse vídeo. Você pode também deixar suas perguntas aí, dúvidas que você tem, e futuramente, quando tiver várias perguntas, eu faço um outro vídeo respondendo perguntas. Mas antes de você deixar sua pergunta, verifique em vídeos anteriores se eu já não respondi essas perguntas em outros vídeos. Antes então de responder essas perguntas, eu convido você que passa por esse canal e ainda não é inscrito nele, se inscreva, venha fazer parte desse canal. Também você pode compartilhar com o seu grupo aí na sua comunidade, nas suas equipes que você participa, ajude a divulgar o canal. Vamos lá então com as respostas a essas dúvidas. Eu vou citar o nome da pessoa que está lá no tópico da pergunta. Então, se é o seu nome, ele vai aparecer aqui. Bom, a primeira pergunta é da Olisiana Maria da Silva. A Olisiana pergunta o seguinte: respeitar, mas discordar de algumas posturas significa não estar em comunhão com a igreja? Ela fez essa pergunta com base no vídeo anterior que eu fiz, quando eu dizia que para ser mestre você precisa comungar com a igreja, no sentido concordar com a igreja, concordar com a doutrina da igreja, concordar com aquilo que a igreja tem como orientação. Porque se a pessoa não concorda com a doutrina da igreja, ela não pode ser católica. Para a gente ser católico, nós precisamos concordar com a doutrina da igreja. Mas a dúvida dela é com relação a posturas. Claro que você pode discordar de posturas. Nós não podemos discordar da nossa doutrina, da nossa profissão de fé, aquilo que a gente reza em todas as missas, na oração do creio, aquilo que nós cremos. Se você discorda da doutrina, você não só não pode ser mestre, como você não está sendo católica. Agora, discordar de posturas, claro que pode, qualquer pessoa pode discordar das posturas de quem quer que seja, nós temos essa liberdade. Eu reforço, nós não podemos discordar da doutrina, dos dogmas da igreja, isso é ponto pacífico, as outras coisas não tem problema. A outra pergunta é do Marcos Luiz Catalano Furtado. O Marcos disse o seguinte: o Senhor falou que para ser mestre é preciso comungar com a igreja, certo? E os padres que não comungam com a igreja? Então vai na mesma linha da pergunta anterior, né? Você tem razão, Marcos. Há padres que não comungam com a igreja, mas continuam sendo padres. Quando eu digo comungar com a igreja, eu repito, eu estou dizendo comungar com a doutrina, com a profissão de fé. Agora, quando a pessoa discorda da doutrina, ela não deveria nem ser padre. Até na resposta que eu te dei aí no vídeo, no canal, eu disse isso. Há uma falha, muitas vezes, na formação dos presbíteros, dos padres, porque às vezes no período de formação o seminarista já mostra uma discordância, por exemplo, com o Papa, uma discordância com a doutrina. Essa pessoa não deveria ser ordenada, mas às vezes há bispos e formadores que fazem vistas grossas a essas posturas, acabam conferindo o sacramento da ordem para esses candidatos, e eles vão ser padres depois que vão ter posturas cismáticas na igreja. Nós temos muitos padres que têm posturas cismáticas na igreja, que acabam indo por uma linha que não é a linha da igreja, que vai por um outro caminho. Então isso é muito complicado quando isso acontece. Mas há padres sim que não comungam com a igreja e continuam
sendo padres, porque receberam o sacramento da ordem é indissolúvel, exceto se o Papa abolir, mas essas pessoas acabam muitas vezes indo até contra o Papa. Já ouvi e vi padres dizendo que não concorda com o Papa Francisco. Como é que você pode ser padre se você não comunga com o nosso sumo pontífice? Tem alguma coisa errada nisso. Não importa quem seja o Papa, se ele está ali, ele foi eleito e ele deve ser respeitado, devemos comungar com a sua doutrina, ele não tomou posse por conta própria, ele foi escolhido segundo a unção do Espírito Santo e nós precisamos respeitá-lo e comungá-lo. Então, se você ouvir padres aí falando mal do Papa, tome muito cuidado, porque esse padre tem linha cismática na igreja. Eu concordo só com o Papa Pio V, por exemplo. Como assim? Pio V existiu, foi muito bom, teve o período que ele viveu como Papa, deu uma contribuição muito boa para a igreja, mas hoje, no momento, nós temos que comungar com o Papa que está aí. Essa é a norma da igreja. Então, se você não comunga com isso, não concorda com isso, isso é muito delicado. Isso vale para todos, para padres, bispos e para leigos. A outra pergunta é da Maria Betânia Cavalcante. A Maria Betânia pergunta o seguinte: em relação à permissão do cônjuge para ser messe, se o marido não participa da igreja, mesmo assim precisa da autorização dele? Então, Maria Betânia, se ele é o seu marido, a família vem sempre em primeiro lugar. E ele se opõe que você seja messe, você não pode ser messe. Mesmo que você foi convidada, mesmo que você queira, você tem que respeitar a opinião dele. Isso vale também para o marido, vale para a mulher. É preciso que haja um consenso dos cônjuges para que um deles, ou ambos, sejam messe. Isso vale também, por exemplo, para diaconato, né? O diaconato permanente. Para um homem ser diácono permanente, ele precisa da autorização por escrito da esposa dele. Se a esposa não permitir, não fornecer uma autorização por escrito, dizendo que ela permite que ele seja diácono, ele não pode ser diácono. E o mesmo vale para ser messe. Então, se o seu esposo se opor que você seja messe, você não pode ser, porque ele é seu esposo, ele vem em primeiro lugar e a opinião dele deve ser respeitada, mesmo que ele não participe da igreja. É claro que se ele participar, ele não vai opor a sua condição, ao convite, mas isso pode acontecer, mas deve ser respeitado. A outra pergunta é do Fabiano Celestino de Lima. O Fabiano pergunta o seguinte: em celebração da palavra, e aí essa pergunta ele fez lá na ocasião do Natal, e ele cita no caso do Natal, pode usar incenso? Então, Fabiano, em celebração da palavra, seja em época solene como Natal, não precisa usar incenso, não se deve usar incenso. O incenso só deve ser utilizado nas missas e, sobretudo, em missas solenes, né? Não é, missa de tempo comum, missa comum, não há necessidade de usar incenso. O incenso, ele entra nas solenidades da celebração eucarística. Na celebração da palavra, não. A celebração da palavra é uma celebração muito informal, mesmo quando ela acontece numa ocasião especial como o Natal. Então, não precisa, não se deve usar incenso na celebração da palavra, mesmo que seja em ocasião solene como o Natal. A outra pergunta é do José Áureo. O José Áureo pergunta o seguinte: quando eu faço a animação, ele está se referindo a comentarista, eu suponho, não entro na procissão, tenho que ir na procissão final? José Áureo, obviamente, claro, se você está fazendo o comentário, a acolhida inicial, não tem como você entrar na procissão de entrada, porque você vai estar à frente, né, anunciando a entrada da procissão. Então não tem como, obviamente. Mas a sua dúvida é se você deve depois sair na procissão.
final. Sim, você deve, porque você é membro de uma equipe de celebração. E a procissão final de saída do presbitério para a sacristia é com todos os membros da equipe de celebração que participou da celebração, exceto a equipe de cantos, obviamente. Então, se você é comentarista ou animador, você deve sim sair junto com a procissão na procissão final da missa. A outra pergunta é do Rafa Farias. O Rafa pergunta, aqui no tempo do advento, pode colocar um quadro de Nossa Senhora grávida no presbitério? Então, Rafa, pode sim. Os símbolos, eles ajudam a celebrar melhor. Então, quando a gente está numa celebração e encontramos um símbolo que expressa bem o conteúdo, a temática da celebração, ele pode e deve ser usado. No caso do advento, por exemplo, a imagem de Nossa Senhora grávida cai muito bem ficar no presbitério, em algum lugar de destaque, porque ela é um símbolo muito representativo no tempo do advento. Então pode e deve. Isso vale também para outras celebrações. Se você é membro de uma equipe de liturgia e encontrou um símbolo que fala da temática central daquela celebração, use daquele símbolo em algum momento ou no presbitério, fica bem e ajuda a celebrar melhor. A outra pergunta é de Lulu. Ela ou ele diz o seguinte, não é ela mesma. Sou ministra da palavra. Como proceder nas bênçãos de grávidas, uma vez que temos água benta pelo sacerdote? Eu dizia lá no vídeo que no período do advento você pode fazer a bênção de grávidas, né? E mesmo quando é celebração da palavra, pode-se fazer essa bênção. Como proceder? Já tem a água benta, você vai fazer a aspersão. Aí use da criatividade. Veja se tem mulheres grávidas na missa, na celebração da palavra, e chame à frente no momento final e faz a aspersão, faz uma oração antes, né? Tem orações, você pode buscar aí nos rituais a oração para grávidas, você pode fazer essa oração e em seguida fazer a aspersão. Não tem problema nenhum, fica muito bem. Você escolhe o momento, geralmente é sempre bom no final, né? Depois da oração pós-comunhão, antes dos avisos, fazer essa bênção. A bênção você pega no ritual e a água benta, como você já disse, já tem, é só fazer a aspersão depois da bênção. A outra pergunta e a última é do Adailto Freitas. Ele diz o seguinte: todo ministro da Eucaristia deve ser também ministro da palavra? Então, Adailto, não necessariamente. São dois ministérios distintos. Até eu disse isso num outro vídeo meu. São dois ministérios distintos. O ministério da Eucaristia, que é do ministro extraordinário da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística, e o ministro da Palavra. Muitos lugares, muitas paróquias ou dioceses, quem é ministro da Eucaristia extraordinário também é ministro da Palavra, mas são dois ministérios distintos. Você pode ser ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística e ser ministro da Palavra, ou você pode ser somente ministro da Palavra. Lembrando que são dois ministérios distintos e o ministro da palavra é aquele que vai coordenar uma celebração da palavra, que vai fazer a reflexão da palavra, enquanto que o ministro extraordinário da comunhão é aquele que vai distribuir a comunhão. São duas coisas distintas. Eu falei que era a última pergunta, mas tem mais uma aqui, que é da Maria Lúcia. A Maria Lúcia também pergunta sobre o ministro da palavra. A pessoa ministro da palavra pode abençoar a água para aspergir na assembleia quando a liturgia pede? Pode sim. Se você já tem a água benta, tudo bem, você pode até pedir que o padre abençoe antes, se você quiser, já deixa a água benta preparada quando a liturgia pede aspersão. Mas se não tem, você pode fazer o ritual da bênção. Você pega lá no ritual a bênção, toda pessoa pode abençoar. Um pai não pode abençoar um filho, um padrinho, uma madrinha não abençoa afilhado,
Qualquer pessoa pode abençoar. Você pega a fórmula da bênção ali e faz. Pode convidar a assembleia a abençoar junto também, estendendo a mão naquele momento. Você faz a oração da bênção, depois você faz a aspersão. Não tem problema. Caso você tenha dúvidas sobre isso, converse com o pároco da sua paróquia. Vai que ele não permite que você faça isso. Liturgicamente, não tem nada de errado você abençoar a água. Mas, se você quer estar em sintonia, deve estar em sintonia com a orientação do seu pároco, converse com ele e pergunte se você pode, né, fazer a bênção. De repente, ele não permite que um ministro leigo faça a bênção aí na sua paróquia, mas não há nada que impeça. Liturgicamente, não há nada que impeça que o ministro leigo faça a bênção. Então essas são algumas perguntas que eu selecionei para esse vídeo de hoje. Se você tiver também outras perguntas, como eu disse no início, pode deixar aí embaixo, depois eu faço outro vídeo respondendo a sua pergunta. Deixe seu comentário embaixo, o que você achou desse vídeo, deixe suas perguntas, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas também, equipes de celebração. Por hoje é isso. Deixo aqui meu abraço, minha bênção e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.